Nós estamos meditando na primeira epístola de João e temos uma proposta para meditação nesta carta. Essa proposta é de 3 testes. O primeiro teste foi o teste moral, que é o teste de uma vida santa. O teste moral, teste de uma vida santa. O teste social é teste do amor ao irmão. E o teste doutrinário é o teste da verdade sobre a pessoa de Jesus Cristo. E nós vamos estar meditando sobre esse teste doutrinário, que é o teste da verdade sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E dentre esses 3 testes, nós estamos agora a 15ª mensagem nesta primeira carta de João. E está aqui no capítulo 4, de 1 a 6. O nosso tema é Testando os Espíritos, como na nossa liturgia, Testando os Espíritos. E o texto que nós temos, eu convido a igreja que leiamos todos a uma voz. Capítulo 4, da 1 de João, de 1 a 6. E a palavra de Deus nos diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Provai os sítios de Deus, porque muitos falsos profetas têm sido pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nós conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Senhor nosso Deus, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor por estarmos reunidos como igreja do Senhor Jesus, como membros do corpo de Cristo. Neste exercício espiritual, expressamos nosso louvor, nossa adoração. E também, ó Deus, é um momento que a Tua palavra diz que, pela lavagem de água, pela Tua palavra, nós somos santificados. Queremos, ó Pai, rogar que realmente o Teu Santo Espírito opere em nós, ó Senhor Deus, esta graça, para que cada vez mais sejamos semelhantes ao Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, ó Deus, rocha minha e redentor meu. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos visto
a proliferação, principalmente da Igreja de Satanás. Quando eu comecei o meu ministério há quase 43 anos, eu só tive conhecimento de uma igreja que era vizinha à cidade onde eu comecei, lá em São Bernardo do Campo, que tinha a Igreja de Satanás. E muitas pessoas ficavam até preocupadas, principalmente os crentes, né, com isso aí e tal. E a gente estudando, meditando na palavra de Deus, a gente não deveria se preocupar ou admirar ou ficar extasiado com isso. Porque agora, o que nós estamos vendo, não é notícia de uma, mas sim isso espalhando no mundo inteiro, a igreja de Satanás. A proposta, inclusive, do nosso estudo aqui, da palavra de Deus, a nossa meditação, né, testando os espíritos, eu creio que a palavra de Deus aqui foi escrita para a igreja do Senhor Jesus, para os crentes. Por quê? Já naquela época tinha a existência de muitas igrejas, muitas denominações que tinham seus ídolos e tinha lá os seus ritos e tudo mais. E até ali na igreja de Corinto, tinha lá um templo, né, da deusa Diana, e o processual deles de culto, inclusive era prostituição. Segundo alguns historiadores, diz que havia 1000 prostitutas ali sacerdotais, né, que o trabalho delas era a sodomia mesmo ali, né? Então, é interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve ali, ele não fica admirado com isso. Por quê? Porque isso é próprio das pessoas ali do mundo. Assim como João, aqui na sua primeira carta, quase ali no primeiro século, aproximadamente, talvez 60 anos depois da morte de Cristo, que ele escreve essa carta, e depois a segunda, que nós também vamos mencionar, e a terceira, e depois o Apocalipse. Ele já tinha escrito o Evangelho, e a preocupação aqui, principalmente dos apóstolos, quando escreviam, principalmente Paulo, que mais escreveu às igrejas, era o cuidado que tinha para que os crentes não fossem contaminados com aquilo lá do mundo. Eles escreviam no sentido de esclarecer aos crentes, né, para que os seus olhos fossem abertos, para que reconhecessem o ensino errado e então não dessem créditos aos ensinos. E é interessante que aqui no primeiro versículo do capítulo 4, João ele começa dizendo, amados, aqueles que tiveram uma experiência do novo nascimento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. São aqueles que receberam a Jesus Cristo quando ouviram a mensagem do Evangelho da salvação em Cristo Jesus, reconheceram os seus pecados, nasceram de novo, agora foram inseridos na igreja do Senhor Jesus, fazendo agora parte do corpo de Cristo Jesus, membro do corpo de Cristo Jesus, a igreja. E a igreja foi crescendo, e também aquelas ideias, através dos falsos mestres, falsos pastores,
falsos, ali até podemos dizer assim, profetas, estavam adentrando a igreja com as suas heresias. Essa carta, principalmente, ela foi produzida para combater aquela questão dos gnósticos, que estavam penetrando com as suas doutrinas. E a base dos ensinos deles era que Jesus Cristo não era o Deus encarnado, o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele nasceu ali da experiência conjugal de Maria e José. E quando João Batista o batizou, então, a partir daí, ele foi revestido de poder, e durante 3 anos e meio ali, não como divino, ele, então, se mostrou assim, um personagem de destaque. E ele perdeu todo aquele poder quando ele morreu, quando ele foi crucificado. E não, também, aqueles falsos mestres, aqueles falsos pastores e pregadores que estavam adentrando com essas heresias dentro da igreja, eles não criam na ressurreição. E o Senhor Jesus foi assunto aos céus 40 dias depois que ele ressuscitou, esteve 40 dias ainda falando, aparecendo a 500 pessoas, até como está registrado na Palavra de Deus. E depois, ali no começo do livro de Atos, o Senhor fala assim, olha, fiquem reunidos aí. Mais 10 dias eles ficaram reunidos e, de repente, ali aparece, então, quando eles estavam ali no cenáculo, a promessa do Espírito Santo de Deus, né? Então, houve aquele, podemos dizer assim, milagre, coisa que nunca havia acontecido ali, né? Sobre 120 pessoas, como diz ali, de várias línguas, né? E então foi o que na sua mensagem Pedro disse, olha, isso é aquilo que foi profetizado, e então está se cumprindo a descida do Espírito Santo que Jesus falou antes, né, para os discípulos, eu vou, mas eu vou mandar o Espírito, e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse Espírito que nós fomos batizados, selados, é ele que trabalha em nós, ele habita em nosso corpo, quando nós recebemos Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo de Deus é dado para nos ensinar, que se não fosse a operação do Espírito Santo de Deus, nós jamais poderíamos reconhecer ensinos errados. E para isso, nós precisamos conhecer as doutrinas para nos fortalecermos, que quando alguém pregar ou ensinar algo que não é de acordo com a palavra de Deus, cada um de nós podemos identificar isso e rejeitar o falso ensino. Até agora mesmo, antes de começarmos o ensaio do coro, uma irmã chegou a mim e disse, pastor, você está sabendo agora que está acontecendo aí que pastor e a esposa de pastor, os dois estão pregando juntos, né? Um apoiando o outro na mensagem? Falei, puxa vida, que coisa, né? E eu até brinquei com a irmã dizendo assim, olha, se acontecer isso, se eu
for pregar junto com a minha esposa, ela vai pregar melhor que eu. Aí uma outra irmã que estava lá falou, pastor, isso é heresia. Deus nos livre de entrar por esse caminho. Mas já está acontecendo. E qual é a reação nossa na igreja? Qual é a nossa reação? Então, a proposta aqui é o teste doutrinário, né? Através do conhecimento doutrinário que nós temos da palavra de Deus, nós vamos ver a palavra do Senhor Jesus Cristo mais ou menos na metade da nossa mensagem. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Não deis qualquer espírito. Então, que espírito, né, os pastores aqui têm transmitido a mensagem de Deus? Pela reação que eu tenho visto já desses anos aqui junto com os irmãos, eles têm dado graças a Deus, principalmente da firmeza doutrinária, porque essa firmeza doutrinária vem da ação do Espírito Santo de Deus. Quando os pastores, principalmente eu falo de pastor-chefe, né? O reverendo Giovan, que é o pastor titular, que já está aqui como pastor dessa igreja, desde o seu início da sua criação, que nós estivemos trabalhando juntos antes da organização igreja. E sempre esta firmeza doutrinária pelo conhecimento que tem da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, e tem transmitido com fidelidade esse ensino, e a igreja tem se edificado. Então, quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito que tem, então testifica que, então isso é do Espírito Santo de Deus atuando na vida dos pregadores, porque não são só os pastores. Então, a gente vê como a igreja é edificada, e dão crédito a isso. Agora, eu vi, quando teve preletor aqui, até quando colocou para nós até foi um teste doutrinário, né? Falando até sobre o livre-arbítrio. Nós não temos isso mais, né? Então, houve uma reação das pessoas que, né, viram, espera aí, não é assim que temos sido ensinados da palavra de Deus. Então, continuando aqui esse primeiro versículo. Antes, então ele diz, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Então, nós vemos aqui que João adverte aos crentes que não sejam ingênuos. A ingenuidade vem, eu creio que, principalmente em se tratando da igreja do Senhor, é a falta de conhecimento doutrinário. Quais são as nossas doutrinas? Estamos tendo, às quintas-feiras agora, né, a confissão de fé. Nosso sistema que nós temos aí, doutrinário, a nossa confissão de fé. E o quanto que nós temos aprendido sobre isso aí. E uma coisa que quando se fala em doutrina, né, muitas pessoas não gostam de falar pregar só sobre doutrina. Mas eu tenho aqui até uma lista aqui de doutrinas. Quantos dos irmãos aqui já ouviram, estão firmes nessas doutrinas? A depravação total. O reverendo Giovanni, nas quintas-feiras, quanto trabalhou sobre isso, né? Nos 5 pontos chamados do calvinismo. Eu acho que o mais certo seria, né, os 5 pontos da fé reformada que nós temos, porque calvinismo leva lá para Calvino, mas como se ele fosse estivesse num pedestal aí, né?
E então, os 5 pontos da fé reformada, isso foi feito quase 100 anos depois da morte de Calvino. A graça de Deus, a regeneração, isso tudo foi obra de Cristo Jesus, na sua vida, ministério, morte na cruz. A imputação, está lá na carta que Paulo escreveu, até falando ali de Onésimo, sobre essa doutrina. Põe na minha conta aí aquilo que o escravo que foi parar junto lá com Paulo na prisão. A substituição, doutrina, arrependimento, redenção, reconciliação, propiciação, justificação, a santificação, segurança dos santos, que foi recentemente tratado aqui, a predestinação ou eleição, doutrina da ressurreição, que também estava ali, essas doutrinas, tudo através do ensino desses gnósticos sendo rejeitado. Então, é preciso distinguir o Espírito Santo dos espíritos malignos. Distinguir o Espírito da verdade, distinguir do Espírito da verdade do Espírito do erro. A forma que João faz essa proibição na língua grega leva-nos a pressupor que os leitores, de alguma maneira, já estavam dando crédito à mensagem desses falsos mestres. Meus irmãos, podemos dizer que há 20 séculos aí da produção dessa casa tem acontecido na igreja. Tem acontecido na igreja. Por isso que precisamos estar atentos a isso daí para voltarmos sempre à palavra de Deus. João fala de uma maneira determinada aqui. Qual é essa maneira que ele fala? Parem de acreditar que um pregador é inspirado pelo Espírito Santo só porque ele reivindica isso. Olha, eu estou falando aqui para vocês, inspirado pelo Espírito Santo. Eu não sou inspirado pelo Espírito Santo. Eu sou iluminado pelo Espírito Santo. Isso é questão doutrinária, meus irmãos. E muitos profetas de hoje, pregadores, falam assim, não, eu sou aqui inspirado. Eu, quando seminarista, trabalhando numa igreja, numa congregação, um dia eu estava mais emocionado, quando terminou lá o sermão, veio o irmão e falou, ô seminarista, hoje a sua pregação foi quente, né? Você estava inspirado pelo Espírito Santo. Foi, Não. Ser iluminado. Então, às vezes isso é colocado assim para as pessoas, opa. Então, parem de acreditar, né, sobre isso. Os crentes deveriam ter uma atitude crítica para com a manifestação alegadamente proveniente de Deus. Não é porque o pregador alega ser inspirado que isso realmente o seja. Então, teste. Mas teste, aí o nosso teste aqui, o nosso tema, né, é do teste doutrinário. Conheça as doutrinas. E baseado nas doutrinas, você vai testar o que está sendo pregado. E a segunda parte desse versículo 1 aí diz, antes, provai os espíritos se procedem de Deus.
Em vez de ter aí uma atitude de credulidade simplista, os crentes deveriam ter uma atitude crítica para com a manifestação alegadamente proveniente de Deus. Provar é o que João está dizendo aqui. E esta epístola ela foi espalhada para as igrejas da época. Então, provar. A semelhança do metalúrgico que testa a integridade do metal pelo fogo. Então, o metalúrgico, né, então, vai testar a integridade do metal é pelo fogo. Quanto maior o fogo, vai dar, então, ali a têmpera do metal. Por exemplo, se ele for fazer uma faca ou uma ferramenta, então tem que ser aquele aço provado, firme, forte, para que quando for usado ele não quebre. Então, provado por meio do fogo. Quer dizer, testar a mensagem com a verdade apostólica. Testar a mensagem com a palavra de Deus, o Velho e o Novo Testamento, fazer que nem os crentes de Bereano. Quando Paulo pregava, eles iam lá, os crentes lá de Beré, vou ver lá na Bíblia se é realmente aquilo que foi que ele pregou. E falou que eles eram nobres, né? Por essa atitude aí de pregar sobre a palavra de Deus. Quer dizer, testar a mensagem com a verdade apostólica para saber qual o espírito que está por detrás desta mensagem. Qual é o espírito que dirige a pessoa? Bill Clark, até na conferência da Fiel, uma vez ele colocou uma experiência que teve, a pessoa estava falando pelo Espírito de Deus, a resposta, estava falando heresias, né, para ele, para o pastor Bill Clark. Ele falou assim, olha, isso aí pode vir de qualquer espírito, mas não do Espírito Santo de Deus, porque não está de acordo com a palavra dele. Pode vir de qualquer espírito. E a palavra de Deus fala que muitos pregadores estão com espírito de demônios, como nós lemos aqui na 1 Timóteo. E vamos ter mais referências. Então, na base da proibição de João, no que ele está proibindo, está o conceito de que os espíritos malignos se apresentam por meio dos falsos profetas e mestres. Os espíritos malignos, eles se apresentam por meio dos falsos profetas e mestres. O Espírito Santo ilumina e usa os pastores e mestres crentes para divulgar a verdade. Satanás, como disse Lutero, né? Satanás é um macaco de Deus. E quando o Lúcifer foi destruído lá, né, que pecou, a terça parte dos anjos caíram, pecaram. Então, quantos demônios tem aí trabalhando na vida das pessoas? Então, o Satanás, ele imita o fenômeno da iluminação divina, inspirando falsos profetas e mestres, com o objetivo de espalhar o erro religioso e afastar as pessoas da verdade. Não sei se vocês já viram, por que tanta divisão nas igrejas? Tantas divisões. Primeira Timóteo, como nós lemos, o capítulo 4, né, versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e o ensino de demônios. Versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras
e que tem cauterizada a própria consciência. A segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Apesar do ensino que nós vemos na palavra de Deus, lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz: não apagueis o espírito. E no capítulo 5, versículo 20, não desprezeis as profecias. 1 Timóteo 1,18. Isso é o dever de que te encarrego, filho Timóteo, filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto, combate firmado nelas o bom combate. Então aqui dá para entender que a partir de então não teria profecias como lá do Velho Testamento. Assim, ainda assim, devemos ter cuidado com aquilo que ouvimos e recebemos. Algumas pessoas são crédulas demais. Recebem qualquer palavra, abraçam qualquer doutrina, coisa que não deveriam fazer. Jesus disse, como registrou no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, do Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Palavra do Senhor Jesus. Conhecerá a respeito da doutrina. E a terceira parte do versículo 1 diz, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Pelo mundo afora. Aqui João dá o motivo pelo qual os cristãos deveriam inquirir sobre o espírito por detrás da mensagem. A existência de muitos falsos profetas coloca a igreja em estado de alerta. Pregadores da própria comunidade, como já vimos lá no capítulo 2, versículo 19, aqui dessa primeira carta de João. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Versículo 2, aí do capítulo 4, ao registro de João. Nisto conheceis o Espírito de Deus, do Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ele veio em carne, Cristo Jesus. Então, principalmente João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o Filho unigênito de Maria. Jesus foi o primogênito, porque depois ela teve filhos e filhas. Então, aqueles falsos mestres estavam negando do Verbo divino encarnado. Agora, se nega isso, nós vemos por que Cristo deixou a sua glória, tomou a forma humana. Eu já tenho falado isso, mas eu vou repetir. Eu sei que vocês sabem disso, mas
é só para a firmeza de vocês. O Senhor Jesus Cristo, Ele deixou a sua glória, tomou a forma humana para morrer. Porque se Ele viesse em glória, como nós vemos ali no Velho Testamento, quando aparecia as teofanias, aparecia, agora eu vou morrer porque eu vi o santo. A humanidade ia morrer. Se ele fosse como um rei aqui, todos morreríamos por causa da santidade do Senhor, da sua glória. Ele precisou se esvaziar para isso. Agora, por que precisou ser o Filho de Deus, o infinito Deus, homem? Por que ser Ele? Vocês já imaginaram a conta de cada um de nós aqui? Eu imagino só a minha conta. O escrito de dívida que Paulo diz lá que ele retirou do nosso meio e encravou na cruz. Olha, eu vi uma conta que nós temos 1118 capítulos aqui da Bíblia, do Velho e Novo Testamento. E quantos versículos? Eu acho que ainda seria pouco para contar o quanto de pecado eu pequei, né, os registros aqui. Eu não poderia pagar. O Salmo 49 diz, olha, se você pegar a pessoa mais rica, usar toda a sua riqueza, que nem hoje, né, o Elon Musk e outros mais aí, que a gente vê que são homens, né, aí trilionários, e tem coisas que não dá nem para contar quanto tem. Se você pegasse todo esse dinheiro, usasse para salvar uma alma, uma só. O Salmo 49 diz assim, olha, esses bens se esgotariam e essa alma não seria salva. E cessaria a tentativa para sempre. Porque a conta é infinita, meus irmãos. Então, só um Deus infinito, que tomou a forma humana, e sem pecado Ele pôde pagar essa conta infinita, não só minha, mas de todos nós. E essa carta foi escrita para combater esse tipo de erro que estava lá, sobre a pessoa de Cristo Jesus. Ele fez isso por nós. Ele pagou a nossa conta. Então aqui está o teste doutrinário. O pregador que confessa que Jesus é o Cristo vindo em carne, está falando pelo Espírito de Deus. Jesus, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Deus encarnado, é que morreu ali na cruz do Calvário, para conquistar para nós o perdão dos nossos pecados, a vida eterna, novo nascimento, e também, quando recebemos a Cristo, recebemos o selo do Espírito Santo de Deus, que vem habitar em nós, como diz Paulo. Então, o teste é o semelhante que está lá, 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos de 1 a 3. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu acho interessante essa palavra aqui, que é colocada aqui, né? Às vezes, quando a gente tem certa conversa com alguém que, de repente, mostra lá que não tem conhecimento das coisas, e fala algumas coisas assim, meio sem sentido, né? A gente fala, seu ignorante, né? Às vezes fala até ofensivamente, né? Você é um ignorante. Não é nesse sentido que está falando. E Paulo está falando aqui aos Coríntios assim, que não sejais ignorantes, quer dizer,
aquela pessoa que não sabe, não conhece, não estudou, ele pode ser taxado de ignorante, porque ele não sabe. Não ignore o conhecimento doutrinário, não ignore a palavra de Deus, porque se você ignorar, você pode ser aí um alvo desses falsos mestres aí, e a sua fé ir para o buraco. Então, é isso que Paulo está falando aqui aos coríntios, que é para nós hoje. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, também ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo de Deus. E é o que está acontecendo com aqueles falsos mestres gnósticos. Não tinha um Espírito Santo, tinha um monte de outros espíritos, até demônios. E isso também acontece hoje. João está falando de uma confissão pública sobre Jesus, como relatou no capítulo 2, versículo 23 aqui desta primeira carta. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. E no capítulo 4, versículo 15, que ainda nós vamos ver, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E agora aqui no capítulo 4, na primeira parte do versículo 3, diz, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. A confissão da encarnação era um teste crucial que aqueles crentes deveriam fazer quanto a esses falsos mestres. Os falsos mestres negavam que o Verbo divino não podia se tornar humano. E a segunda parte aqui do versículo 3 diz, pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Já está no mundo. Então, o anticristo é uma figura escatológica que virá nos fins dos tempos, cuja característica principal é a guerra contra o povo de Deus e o desejo de ocupar o lugar de Deus. É só a gente estudar aí primeira e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que a gente vê isso daí, principalmente no capítulo 2 da segunda carta. E é interessante aqui na segunda carta aqui de João, os versículos de 7 a 11, fala como devemos tratar esses enganadores. Porque muitos enganadores estão pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Não tem Deus. O que permanece na doutrina, as doutrinas bíblicas que nós temos aqui, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá
boas-vindas, faz-se cúmplice de suas obras más. E esses enganadores podem falar bonito, mas fazem feio, né? E capítulo 4, no versículo 4, na primeira parte diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Então João transmite aos cristãos uma calma confiança na vitória final. Os cristãos são de Deus e não do mundo. Então, agem como filhos de Deus. Este foi o propósito que Paulo fala lá sobre a questão da predestinação, para nós sermos semelhantes ao Filho de Deus, semelhantes a Cristo. Então, aqui no capítulo 2, a partir do versículo 12, João já tinha dito: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, por causa do nome de Cristo Jesus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E esses falsos mestres que são usados aí pelo maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. A segunda parte aí do versículo 4 diz: porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Os ensinos desses demônios, eles às vezes querem colocar que o diabo, na luta aí, na nossa luta contra o diabo, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É falar que, olha, o diabo tem poder. Não. Quem tem poder é o Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós. Que está dentro de nós. Então, eles são de Deus, nós somos de Deus, porque confessamos que Jesus Cristo é o Verbo encarnado. E a segunda parte do versículo 4, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Esse é o motivo da confiança que tem. O mundo está debaixo da influência do espírito do anticristo, como vemos aqui na segunda parte desse versículo 3. E também está aí sob a influência do anticristo, como está lá no capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está morto. Paulo, quando escreve aos Efésios no capítulo 2, versículo 1, diz: olha, ele vos deu vida, estando vós mortos em delito e pecado. Estávamos assim. Mas, quando conhecemos a Jesus, tudo mudou. O versículo 5 diz: eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. O mundo pode ouvi-los, porque não tem o Senhor Jesus como Senhor Salvador, não tem um Espírito de Deus. Mas vocês não. Vocês têm o Espírito Santo de Deus. Então vocês não ouvem esses falsos mestres, mas sim ouvem aqueles que estão iluminados pelo Espírito Santo de Deus, pregando a palavra da verdade. Os que não confessam Jesus são do mundo, e ouvem os falsos profetas, e são arrebanhados por eles e os seguem, como a gente vê lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Agora, o último versículo que nós temos, versículo
de número 6, concluindo aqui a nossa meditação. Nós somos de Deus, meus irmãos. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Aqueles que nasceram de novo, que são filhos de Deus, quando os pregadores pregam a palavra de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, eles ouvem e são edificados. Mas os falsos mestres, quando pregam, os crentes não vão ouvir. Eles têm o Espírito Santo de Deus e falam, opa, e conhecem as doutrinas bíblicas e falam, não, eu não vou aceitar isso. Aqui, João se une aos demais apóstolos de Jesus Cristo, como fez no início da carta, lá no capítulo 1, de 1 a 4, né? Na qualidade de transmissores da verdade. Esse teste é o teste semelhante que Jesus deu lá em João 8,47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. E o Evangelho de João, no capítulo de número 20, versículo 21, João registrou o seguinte: disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A doutrina dos apóstolos está contida no Novo Testamento em plena harmonia com o Velho Testamento. Quem conhece as doutrinas que nós temos aqui bíblicas, conhece e sabe muito bem disso. Como, voltando a mencionar aqui nos estudos que o reverendo Giovan colocou aqui. Nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Tem muitas denominações que falam, não, nós não somos do Velho Testamento, nós somos agora do Novo Testamento. Mas nós vemos que todas aquelas profecias ali, todos os ensinos que nós temos ali no Velho Testamento, eles estão ratificados no Novo Testamento. E quando a gente lê o Novo Testamento, nós vemos que todos os escritores, eles trazem todo aquele conteúdo doutrinário para a produção do Novo Testamento. Então nós vemos uma harmonia do Velho com o Novo Testamento e o Novo Testamento com o Velho Testamento. Quem é de Deus ouve as palavras daqueles que são instrumentos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, instrumentos de Deus. Que Deus continue nos abençoando. Eu vou dizer aos irmãos, segundo uma lei que nós tínhamos até 8 anos atrás, eu já deveria ter pendurado as minhas chuteiras há 4 anos atrás, quando vi 70 anos, mas mudaram e eu continuo ainda aqui. O nosso tempo já passou novamente. Eu diminuí 4 laudas do sermão de domingo passado, mas mesmo essas 4 aí, parece que não fez muita diferença, não. Que Deus nos abençoe. Amém. O reverendo Giovan.